série de arquivos de memória, tributo à cidade natal, recebe a professora Silvana Pantoja, doutora em literatura pela Universidade Federal de Pernambuco e professora com atuação nas Universidades Estadual do Piauí e Estadual do Maranhão. Professora Silvana Pantoja conversa conosco sobre o Morro da Casa Grande. Esta obra, de minha autoria, teve a sua primeira edição em 2009. Bem acolhida no ensino básico, bem acolhida por alguns nomes representativos da crítica literária local, a obra logo ganhou sucessivas reimpressões, chegando a ter 4.000 volumes em circulação. Trata-se a narrativa de um diálogo com a história de Barras. É ficção, é uma novela, mas ela dialoga com 2 episódios da história de Barras do Maratauã: a destruição da centenária Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, na década de 60, e a destruição do secular cemitério da Confraria de Nossa Senhora da Conceição, estabelecido no centro de Barras. Mas mais do que dialogar com esses 2 fatos da história da cidade de Barras, a obra é um passeio pelas vivências rurais e vinculadas a elas a um conjunto de fatores que nos levam à reflexão sobre a desigualdade, a religião, a natureza. Mas quem vai falar sobre a obra é a doutora Silvana Pantoja. Boa noite, professora. Boa noite, professor Dilson Lages. É um prazer muito grande estar participando deste projeto de Tributo à Cidade Natal 2022, que é uma referência aos 181 anos da cidade de Barras, e um projeto organizado, idealizado e coordenado por você. Para mim é um privilégio. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, para dialogar sobre a obra Morro da Casa Grande, trazer aqui as minhas impressões de leitura, e é de uma responsabilidade muito grande falar sobre uma obra na presença do próprio autor, mas a crítica literária nos autoriza, né, a isso, e quando um escritor publica uma obra, aquela obra deixa de ser dele, né? Então a gente se ampara nessa postura e estamos aqui para falar desta obra, publicada em 2009, mas a edição que eu trago aqui de leitura é a edição de 2012. E nada mais justo, professor Dilson, de nesse tributo nós possamos homenagear você também, professor, que tem contribuído de forma incansável pela memória e pela cultura da cidade de Barras. Eu gostaria de registrar aqui, professor Dilson, se você me permite, que nós tivemos a honra de trabalhar esta obra, O Morro da Casa Grande, com os alunos da graduação do curso de Geografia da UESP, em um projeto coordenado pela professora Liege Moura e eu, um projeto intitulado Olhares sobre o Espaço. E nesta atividade, um grupo de alunos do curso de Geografia trabalhou a obra na perspectiva do espaço geográfico.
foi um olhar muito sensível, e aqui eu aproveito o espaço para agradecer a esses alunos do curso de Geografia pelo modo, pela sensibilidade como eles analisaram essa obra na perspectiva do espaço. Então, eu gostaria aqui de compartilhar uns slides para que a gente possa continuar o diálogo. Nesta minha fala, eu pensei, né, idealizei esse título, O Menino de Barras de Maratauã em O Morro da Casa Grande, de Dilson Lages Monteiro, porque a obra ela possibilita diferentes entradas, como diz o Humberto Eco, né, diferentes perspectivas de leitura, mas o que mais me saltou aos olhos foi o personagem menino da obra, né, que nós vamos poder conversar mais à frente. E essa minha fala, ela foi estruturada, primeiramente, para que a gente possa conversar um pouco sobre a estrutura da obra e sobre um outro personagem que é muito significativo, né? O personagem em quem recai o foco narrativo logo nas primeiras linhas da narrativa. Bom, então nós iniciamos esse diálogo trazendo aqui algumas informações sobre o nosso ilustre autor da obra O Morro da Casa Grande, professor Dilson Lages Monteiro, que é professor de língua portuguesa, poeta, cronista, romancista, novelista, autor de livros acadêmicos, editor do portal Entre Texto, esse portal que nos acolhe no momento, é membro da Academia Piauiense de Letras, ocupando a cadeira de número 21, que tem como patrono Cônego Leopoldo Damasceno Ferreira. E aqui nós trouxemos algumas produções do professor Dilson, né, que são muitas, e nós trouxemos aqui apenas algumas voltadas para o gênero poema, ensaio, romance, o romance O Morro da Casa Grande, que foi publicado, como nós já falamos, em 2009, mas tem a edição de 2011, e esta que foi lida por mim é a edição de 2012, Capoeira de Espinhos, que foi uma das suas últimas obras. Estamos aí na expectativa de um novo lançamento. Bom, o livro Morro da Casa Grande, ele é formado por 28 capítulos curtos e independentes. Quando eu digo independentes, é porque ele possibilita uma leitura que se abre e se fecha no mesmo capítulo. Então, nós temos a possibilidade de ler o livro na íntegra ou nos determos em um capítulo específico para fazermos as nossas investigações, análises, porque a forma como ele está estruturado possibilita esse tipo de envergadura. É um livro de um estilo conciso, um livro que apresenta uma narrativa entrecortada por outros gêneros textuais. Isso é uma característica muito marcada na novíssima literatura contemporânea, e diferentemente da narrativa clássica, que traz uma sequência cronológica que não se fragmenta, em que o narrador nos conduz por uma linha discursiva, né, de forma inquebrantável, a narrativa literária contemporânea, ela já é livre para estruturar-se em outros formatos. Então, o livro do Morro da Casa Grande, assim como, por exemplo, o romance Essa Gente, do Chico Buarque, que também apresenta um estilo entrecortado, eu não vou dizer fragmentado,
mas entrecortado por outros gêneros. E nesta narrativa, nós vamos encontrar carta, né, o gênero carta, vamos encontrar excertos, fragmentos do gênero cordel, trecho de livro de história, lápide de cemitério, mas tudo isso sem comprometer a sequência narrativa. E esses gêneros, eles são importantes, colocados ali na íntegra, para que a gente possa sentir o modo como os personagens dialogam com realidades particulares, realidades sociais e realidades coletivas também, das quais eu vou falar mais à frente. O livro também ele é permeado por fotografias da antiga cidade de Barras, e essas fotografias elas não estão ali gratuitas. Essas fotografias elas estão ali em diálogo, elas não estão complementando, mas elas estão em diálogo com a, a realidade da narrativa, o fluxo da narrativa, né? Elas estão ali para dar visibilidade à memória da cidade de Barras. Elas estão ali para avivar nos leitores uma realidade que, de certo modo, fora soterrada por outras camadas do espaço urbano, que é uma coisa muito natural, mas muitas vezes danosas à memória da própria cidade. E é uma obra que apresenta uma linguagem rica em imagens poéticas. E eu falo aqui em imagens poéticas, lembrando da compreensão de imagem na perspectiva do Otávio Paz, né? Otávio Paz diz que a imagem poética ela é uma construção verbal. A imagem poética ela é aquela que, através de palavras ou expressões muito bem construídas, provocam efeitos estéticos, provocam impactos no leitor. E aqui, só para a gente sentir um pouco dessa imagem poética em O Morro da Casa Grande, eu trouxe esse fragmento. O mugir grave e cadenciado das reses no terreiro, o entrecruzar de cocoricós em pontos imprecisos do quintal, o rodopiar do vagalume que circulava a rede sem conseguir pousar, fazendo da madrugada, entre um despertar e outro, rápida passagem para um sol longo, tão longo quanto aquele conjunto de instrumentos vivos cantando a transição entre a sombra e a luz. Então, vejam que, por meio de um conjunto de palavras e expressões, o narrador é capaz de nos fazer formatar mentalmente a imagem do amanhecer. Mas nós, simples mortais, diríamos isso de outro modo, né? Olha, o dia está nascendo, mas o escritor, por meio do seu narrador, ele vai dizer isso a partir de elementos da própria natureza, numa sincronia, numa harmonia de sons que vão corroborar para essa transição entre a sombra e a luz, entre o anoitecer e o amanhecer. Então, a obra O Morro da Casa Grande é uma narrativa ambientada na região de Barras, Piauí, como o professor Gilson nos colocou, né?
no início da sua fala, na apresentação, que envolve ali um período por volta de meados do século XX, e a narrativa descreve os costumes do campo, os falares interioranos, ironiza as desigualdades sociais, evidencia crenças religiosas e a indiferença dos habitantes do lugar em relação à memória da cidade. E eu acho que este é o ponto mais forte da narrativa, né? Trazer à tona essa memória a partir do modo como os personagens com ela se relacionam. Bom, então, o foco narrativo recai sobre dois personagens muito significativos, que são Genésio e Marciano. Então, esses personagens, eles apresentam uma densidade muito grande. Eles vão ser muito importantes. E o curioso é que o livro contém 28 capítulos. Então, do capítulo 1 até o 10, ele vai focalizar o personagem Genésio. Do capítulo 11 em diante, o foco narrativo vai incidir sobre Marciano. Então, são personagens que são diferentes porque o primeiro é trabalhador da fazenda que corresponde ao título da narrativa, e Marciano é o neto do dono da fazenda. Então, são personagens muito diferentes no plano social, né? Na diferença de classes sociais, são diferentes em relação à instrução, porque o Genésio não tem escolaridade, ele é um trabalhador, ele vive do trabalho braçal e para os mandatos do seu patrão, e Marciano é uma criança, neta do coronel Custódio, dono da fazenda, mas que esses dois personagens vão se aproximar de uma forma muito inusitada, que nós iremos mostrar mais à frente. Então, a delimitação temporal da narrativa é o ano de 1957, em que estamos diante de uma cidade Barras, ainda muito provinciana, com necessidades básicas, e que o narrador faz com que vejamos essa realidade. Então, o narrador diz: Barras ainda sonhava com água encanada, e os políticos prometiam que ela não tardava. Água para beber, banhar e cozinhar, saindo de canos do interior das casas, como já existia em Teresina e Parnaíba. Enquanto ela não corresse por canos, a cidade se abastecia no Maratauã de Olho d'Água e das ancoretas no lombo de Jegue. Essa imagem que nós trouxemos aí, ela é meramente ilustrativa, ela não consta dentro da obra, né? Ela foi colocada para que a gente possa sentir a realidade dessa cidade, ainda muito ruralista, né? E com necessidades, e o narrador vai trazer para nós aí, nesse trecho, uma pitada de ironia, né? Quando remete aí aos políticos que prometem a água e que diz que essa água não tarda, né? Mas que intrinsecamente a gente sabe que são promessas, né? E a água vai demorar a chegar na cidade de Barras. Bom, o espaço da narrativa, ele se divide em dois. É o espaço com uma paisagem ruralista e uma paisagem urbana.
Esse espaço rural vai envolver a vegetação agreste, os lajedos, os microespaços da Fazenda Aurora, que metaforicamente está representado pelo título da obra, o Morro da Casa Grande, que vai ser colocado ali como uma representatividade dessa fazenda, que não é constituída apenas pelo morro, né, que acolhe a Casa Grande, mas por uma extensão de terra muito grande, de propriedade de Coronel Custódio. O morro também, né, aparece o morro, porque, veja bem, quando a obra inicia, nós temos a figura do Genésio se deslocando da cidade de Barras para a fazenda. Então, a proporção que ele adentra a mata nesse percurso, o narrador vai fazendo com que a gente tome conhecimento de como é essa vegetação, né? É uma vegetação agreste, é um período de estiagem, né? Então, a gente vai passeando também por esse percurso e vendo a realidade daquela região. Então, o morro e a casa grande, a casa da fazenda. Né? E quando eu falo aí de microespaços da Fazenda Aurora, eu estou me referindo a, a outros espaços menores, como o curral, como a casa de farinha. São espaços que estão ali mais próximos da casa grande e que são nos passados por meio do olhar da criança Marciano, né, que se chama Marciano, que vai nos levar para esses espaços. Enquanto o percurso de Genésio nos leva para essa região de mata, entre a cidade e a fazenda, o olhar do menino Marciano nos leva para os arredores da fazenda. E na paisagem, e em relação à paisagem urbana, nós vamos encontrar a cartografia da parte central da cidade de Barras. Nessa cartografia, vamos tomar conhecimento de nomes de ruas antigas da cidade, né? Vamos tomar conhecimento dos detalhes da igreja matriz, uma igreja considerada patrimônio da cidade, que lamentavelmente foi demolida no ano de 1963. E há uma espécie de ressentimento por parte de alguns personagens dessa narrativa, né? Um ressentimento envolto de lamento, envolto de uma dor, de um desassossego, porque quando um espaço que comporta as nossas referências, ele é extinto do nosso lugar de pertencimento, é como se arrancasse de nós, enquanto sujeitos coletivos, arrancasse de nós uma parte de nós mesmos, né? Então, além da cartografia da cidade, esses dois espaços são muito pontuais, que é a igreja e o rio Maratauã. E aqui eu trouxe alguns trechos, primeiro da paisagem rural e depois vou mostrar da paisagem urbana. Então, o narrador diz: iam vencendo o mato seco e as raras casas metidas na caatinga e nos cocais. Então, aqui é uma referência ao personagem Genésio e outros companheiros seus, mais dois companheiros seus, que se deslocam da cidade para a fazenda. Então, vejam que a gente vai percebendo como é essa paisagem, né? Uma paisagem de mato seco, uma paisagem isolada, com raras casas, né? Uma paisagem de caatinga. E no outro trecho nós temos nem o ar tórrido, nem a vegetação preguiçosa, nem os arbustos secos,
nada que repetisse a fadiga da mata de árvores, sons e lugares parecidos, nem mesmo a letargia do verão causticante entranhava neles monotonia. Então, apesar desses homens estarem ali permeando uma vegetação agreste, uma vegetação tórrida, uma vegetação com arbustos, uma vegetação sem movimentação, eles se sentiam ali fortes para esse trajeto, né? Para chegarem ao seu destino, para levar ao coronel Custódio cartas da filha, que mora na cidade, para levar encomendas para outros homens detentores do poder, né, em outras fazendas pelas quais eles passavam. Então, são homens determinados, destemidos e de confiança, né, do dono da fazenda. Né? São eles o Genésio, o Tônio Preto e o Augusto. E aqui uma passagem em relação à paisagem urbana. Essa passagem está bem no início da obra, né, quando o Genésio ainda estava em Barras, prestes a se deslocar, né? Então, ele faz um passeio ali rápido pelo centro e ele começa a olhar para a igreja, né? Ele começa a olhar a realidade ali ao seu redor. E ele já está sabendo que essa igreja vai ser demolida. Então, o centro ficava em um morro de onde lenta declinação, ligeiro se ia agigantando e arremessava curiosidade ao rio e as curvas sinuosas da Rua Torta, a Rua da Tripa, que um dia se chamou José Antônio Rodrigues, sobre quem Genésio, com o peito extravasando o ar, não cansava de repetir, o bisavô do major. Então, pessoas influentes que permanecem nessas posições de destaque, contribuindo para, para que a cidade possa crescer, né? E o interessante aqui é que o centro também ficava em um morro. A Casa Grande ficava em um morro, na Fazenda Aurora, e o centro ficava em um morro, ou seja, o centro de uma cidade é de onde nasce a cidade, né? Em geral. Corresponde à gênese da própria cidade. Então, a cidade ela começa a se desenrolar como uma serpente, e ela vai se expandindo. Mas de onde ela surge, que é o centro, vai ali conter a história do lugar e a memória também dos habitantes do lugar. Então, vejam que Genésio, na sua ignorância, ou seja, sem a sua formação, que ele não tinha escolaridade nenhuma, mas ele teve essa sensibilidade de perceber, né? De olhar para esse local que comporta ali a história e a memória da cidade. Ele não fica só aqui. Ele entra na igreja, ele olha o Cristo, ele aprecia a fachada da igreja com seus detalhes, e aí ele entra e ele detalha, né? Via narrador, ele detalha ali como é essa igreja que está prestes a desaparecer. E lembrando que essa fotografia, ela está contida no livro, tá? É a fotografia da antiga igreja, matriz de Barras, e a informação ali que ela foi demolida em 1963. Ela não está de frente, né? Ela está assim meio de lado, né? Porque à frente mesmo a gente tem a visão do Cristo no alto. E continuando aqui, outra imagem urbana, outra imagem da cidade
é a presença do rio. Então, essa passagem, ela vai contemplar um elemento do espaço urbano, que é o rio Maratauã. E o narrador diz: o rio já baixava o curso d'água. Dali nem se necessitava atravessar as figueiras, nem descer rua abaixo até a margem. Dali meu Deus, Via. se via, né? Dali se via a bola de luzes queimar os olhos e deitar o fogo do céu sob a lâmina d'água, mesmo fogo que ruborizava os corpos e confundia a visão da manhã. Então, o narrador está aí numa posição de observador, a contemplar esse elemento urbano que é o rio, um elemento que é responsável pela sobrevivência de famílias, porque dessas águas se tirava se tirava o alimento, né? Porque o alimento era cozido com essas águas, né? Para os banhos, para também levar água para os animais, enfim, de tudo saía dele, né? E o rio, ele é um espaço que comporta a memória da cidade. Assim como a igreja matriz comporta a memória da cidade, o rio também. E o que a gente entende por memória da cidade? A memória da cidade consiste em envolver elementos do espaço citadino, que resiste ao tempo e que acompanha a dinâmica da cidade. Infelizmente, a igreja não teve a mesma sorte, mas o rio, por ser um elemento natural, ele está ali, resistindo, né? Essa imagem que eu trouxe aí, ela também é meramente ilustrativa, ela não está contida no livro. Tem outras imagens do rio, mas imagens bem antigas, né? Essa aqui é uma imagem mais moderna. E após essa abordagem mais geral da obra, né, contemplando aí a estrutura da narrativa, contemplando também o modo como esse espaço é colocado na narrativa, nós vamos conversar um pouco sobre a, a presença de uma criança na obra, né, um menino de 8 anos de idade, que aparece a partir do 11º capítulo e que eu coloco aqui como minha fala mais específica, como título dessa fala mais específica, O Menino de Barras de Maratauã e Suas Memórias. Esses capítulos, né, que vão a partir do 11º, eles são capítulos marcados pelo tempo subjetivo. Eles são capítulos que vão estar voltados para o modo como o menino marciano vai depositar as suas impressões sobre os espaços da cidade e também os espaços da fazenda, de modo relacional. Quando a gente diz de modo relacional, é porque ele vai interagindo com esses espaços, né? Ele vai depositando neles os seus afetos, os seus sentimentos, as suas angústias também. Então, as imagens mnemônicas que Marciano tem do passado repercutem através desses dois pontos sinestésicos, que são a visão e a audição. Então, isso é muito forte na narrativa. A gente vai percebendo que o Marciano quase não fala, quase ele não tem voz, mas ele tem uma visão privilegiada como um olhar de raio-x que penetra nas coisas e vai dali imprimindo as suas impressões e as suas sensações. E do mesmo modo, a audição. É a partir da audição que ele vai
atentar para os murmúrios da natureza, né? O movimento do vento sobre as árvores, o som dos grilos, né? Tudo não passa ali imune a essa audição, né? E ele é uma criança muito silenciosa, né? Ele é uma criança retraída, de olhos espertos, que observa sem compreender as conversas de gente grande, a relação entre empregado e patrão. O menino que se infiltrava nos espaços de trabalho dos agregados da fazenda, que ouvia o som da natureza e com ela conversava, que gostava de desbravar o mato em lombo de animais e de se deliciar em brincadeiras com o cachorro-tubarão. Então, as memórias do menino marciano, elas são passadas através de um narrador que a gente classifica como narrador intruso, porque ele fala pelo marciano, né? Ele sente pelo marciano. Então, a voz do marciano, na verdade, não a voz, mas as sensações dele, que ele quase não fala, as suas sensações são passadas pelo crivo do narrador. Então, nós temos na obra um narrador heterodiegético, mas que muitas vezes ele está ali a serviço das impressões e das percepções do menino marciano, né? E são capítulos, né, que vão ser muito memorialísticos, e a gente, quando pensa em memória, a gente pensa que a memória, ela sempre foi discutida desde a Grécia Antiga. Platão, inclusive, definia a memória como um fenômeno da presença de uma coisa ausente. Olha que coisa curiosa, né? O fenômeno da presença de uma coisa ausente. Então, o que é essa coisa ausente? A coisa ausente está no plano das vivências. As vivências, elas estão numa temporalidade que jamais elas podem ser trazidas ipsilíteres para o presente. Então, que presença é que nós temos dessa coisa ausente? Nós temos as imagens do vivido. Nós não temos o vivido, nós temos as imagens do vivido. E entre o vivido e o lembrado, há o quê? Há o percurso temporal, há esse fosso, né, do tempo. E nessa distância temporal, o que nós lembramos está relacionado com o modo como as coisas nos afetaram. Afeto aí no sentido de afetação, afeto no sentido de impacto. Isso justifica por que a gente consegue lembrar de algumas coisas da infância e de outras não. E quando nós olhamos para o menino marciano, a gente percebe que as lembranças dele estão voltadas para as coisas que foram importantes para ele, né? E que lá tem uma série de sentimentos envolvidos, né? Sentimentos bons, porque em O Morro da Casa Grande não há espaço para sentimentos ruins. Há presença de sentimentos que inundam o ser, que causam uma sensação senestésica com o ser mesmo, né? Como diz o Jean-Paul Sartre, né? Sensações senestésicas, que são aquelas sensações que que atinge os nossos músculos, os nossos tendões, aquilo que provoca um gozo, que provoca prazer. Então, é assim
que eu percebo as memórias, as lembranças dessa criança de 8 anos, que pouco fala, mas que nada é imune ao seu olhar. Então, é uma criança que, por meio de um olhar retrospectivo, a infância ganha a dimensão e o sentido que ela só pode ser quando capturada através do afeto. Afeto no sentido de afetação. Os ecos do passado ressoam no presente por meio do mugido do gado, o chiar das palmeiras, da cantoria dos grilos, né? E aqui lembra também a compreensão de memória na perspectiva de Aristóteles. Aristóteles, ele faz uma diferença entre lembrar e recordar, né? Que ele entende memória de uma forma ali diferente do seu mestre Platão. Então, ele vai dizer que a lembrança é aquilo que nós evocamos, mas que não tem um caráter de sentimentos, né? A lembrança está ligada à evocação de coisas banais, à evocação de coisas que possam estar atreladas ao nosso cotidiano, a comemoração de uma data como a independência do Brasil. Então, são lembranças, as lembranças estão relacionadas com coisas que não vão nos impactar. E a recordação, a palavra cordes vem de coração. E esse prefixo ré, que dá a ideia de retrocesso, sugere levar, retomar alguma coisa no coração. Retomar alguma coisa no coração significa ser atingido por essas coisas, né? Significa que alguma coisa atinja a nossa alma, a nossa sensibilidade. Então, em O Morro da Casa Grande, o personagem Marciano, ele pode ser, as memórias deles podem ser entendidas tanto na perspectiva de Platão, como a coisa lembrada que vem e se manifesta em forma de imagens, em substituição ao vivido, quanto na perspectiva de Aristóteles, quando nós atrelamos o passado àquilo que atinge o coração, aquilo que atinge a alma, que impacta a alma, no sentido positivo. Poderia ser no sentido negativo? Poderia, mas aqui não cabe. Então, uma passagem em que o narrador fala pelo personagem. Embora o cheiro dos beijos de farinhada, que tanto o pequeno gostava, estivesse entranhando no ar como o perfume dos jasmins do quintal da bisavó, o perfume que pregava até no estômago. Então, nós temos aqui uma memória corporal muito forte. A memória ligada às sensações, ligada ao olfato, né? Ligada ao cheiro dos jasmins, ligada à imagem do quintal da bisavó, e que, por osmose, atrela a imagem da avó, né? Então, essa imagem corporal, ela é significativa porque o corpo, segundo Bergson, o corpo, ele é uma imagem primordial. A primeira imagem que nós temos do mundo é do nosso corpo, é da nossa condição de existência. E a partir da nossa imagem primordial é que nós percebemos as outras imagens. E nessa relação aí de perceber as outras imagens, nós imprimimos sentimentos sobre elas, né? Nós imprimimos as nossas sensações. Então, veja, quando o menino recorda a fazenda não vem dos seus detalhes, na sua perspectiva descritivista, mas ela vem a partir
do cheiro, do sabor do beiju, do cheiro do beiju e das flores do quintal da bisavó. O modo como as coisas são gravadas no ser é o que retorna em forma de imagem lembrança. E aqui, na perspectiva de Bergson também, né? Bergson é que vai usar essa expressão, imagem lembrança, relacionada às coisas que nos sensibilizam. Das várias imagens da infância de Marcelino, algumas ele pode recolher e são justamente aquelas que o revelam. Então, que imagens nós podemos destacar que revelam esse sujeito, né? A imagem do convívio com o coronel Custódio, seu avô, a imagem do convívio com os empregados, a imagem perceptiva de pessoas que passam pela fazenda e que causam nele um estranhamento, como os ciganos que passam, a imagem das flores, dos sons dos grilos, tudo isso vai contribuir para a formação desse ser. Um menino de 8 anos que, no final da narrativa, já aparece com 13 anos. Mas o que ele passa a ser, né, depois da infância, o que ele vive na infância contribui para o que ele é na vida inteira. Né? É assim que a psicologia explica. O que a gente vive até os 7, 8 anos de idade modela a nossa personalidade. Então, esses lugares, eles vão ficar latentes. E eles passam a ser remoídos aí várias vezes. O Marciano, então, o Marciano guardava tudo nos olhos, as cenas da infância, com todas as implicações que conhecemos. Com seu olhar astuto, imprimia sentido ao que observava. E uma coisa interessante é que ele começa a imprimir uma reflexão crítica sobre as coisas que ele vê. Né? Então, ele não só percebe e sente aquilo como algo que é bom, mas ele percebe e imprime uma reflexão. Como, por exemplo, quando ele pergunta ao avô o que é ser coronel. E o coronel não lhe dá uma explicação que ele aceite. O coronel, inclusive, desconversa. E mais tarde, veja bem, mais tarde, ele olha para trás e ele entende o que é ser coronel. Ser coronel, e ele diz através do narrador, ser coronel é aquele que manda e os outros obedecem. Ele mesmo chega a essa constatação. Né? Ninguém diz isso aí. Então, é uma criança silenciosa que guarda tudo nos olhos, e isso é dito no texto, né? Marciano guardava tudo nos olhos. Ou seja, ele ia formatando, né, as imagens percebidas e, a partir delas, ele ia compreendendo o mundo no qual ele estava inserido. E outro aspecto instigante é a memória da cidade, né? Como a gente já até anunciou lá no início. Uma outra perspectiva da narrativa envolve a memória da cidade, que nós anunciamos isso logo no início, né? Então, a memória da cidade, ela vai comportar elementos da própria cidade, elementos construídos pela mão humana, pela mão do homem, né? Ou elementos que são moldados pela própria natureza, mas que eles contribuem ali para a história do lugar. E essa obra, ela vai dialogar com essa memória da cidade, tanto no início, a partir da perspectiva do olhar de Gerésio, quanto no final. E aqui uma passagem interessante sobre isso.
o narrador diz: tão logo atingiu a ladeira da Rua Grande, o menino esticou as pernas, encheu-se de fôlego ao ver de longe detalhes da igreja, o relógio numa das torres laterais, o alinhar-se visual de ambas as torres, o Cristo de braços abertos, estava mesmo em Barras. Então, vejam que o menino consegue tem essa constatação de que chegou na cidade, porque aí ele está vindo das férias que ele passara na fazenda do avô, e ele vai, de fato, ter essa constatação quando ele começa a enxergar os elementos da cidade, quando ele começa a vislumbrar a paisagem, né? A ladeira da Rua Grande, o detalhe da igreja, que é o relógio e o Cristo de braços abertos. Esta imagem que eu trago aqui, ela não está na obra. Eu, inclusive, tomei conhecimento dessa imagem, professor Dilson, através do Ramon Vieira de Carvalho, que ele faz um estudo fotográfico da cidade de Barras. E aí eu trouxe porque ela dialoga muito bem com essa passagem, com essa visão que o menino tem quando entra na cidade, né? E quando ele diz, estava mesmo em Barras, ele faz essa constatação para si próprio. É como se eu reconheça a minha cidade a partir dos elementos que ela carrega, né? Então, a partir daí, dessa chegada na cidade, ele vai entrar em contato com uma personagem que só vai aparecer nos últimos capítulos da narrativa, que é a avó Deusimar, né? Que, e é interessante essa relação dele com a avó, porque a avó começa a falar mais sobre a história da cidade, e isso ajuda a construir a memória social desse menino, a memória que envolve o coletivo, que envolve também os lugares de pertencimento, não só dele, não só da avó, mas também de outros habitantes, né? E esse olhar voltado para a fachada vai se complementar com o olhar voltado para o interior da igreja. Ele vai trazer um detalhamento sobre o altar-mor da igreja, né? E, além disso, vai também lançar o olhar para um outro espaço que desapareceu, que é o cemitério da confraria. Um cemitério que foi desativado, né, para um novo cemitério. E a gente percebe, né, que a cidade ela vai recebendo essas camadas como uma escrita em palimpsesto, né? Como se fosse também as camadas de uma cebola, né? Mas que essas camadas novas, elas vão deixando rastros das camadas anteriores. E essas camadas interiores que não estão mais visíveis, elas vão passar a circular ou nas lembranças dos habitantes e também nos registros, sobretudo nos registros literários, né? Que traz uma contribuição muito grande para que essa memória não seja apagada de vez. E aqui, já encaminhando para o final, nós percebemos que essa narrativa, ela ata as pontas. Ela parte de um ponto, que é o centro da cidade de Barras, que é visualizado pelo olhar do Genésio, e ela encerra no mesmo ponto, que é o centro da cidade de Barras, com o olhar direcionado para a igreja, a partir da visão do menino Marciano, né? Então, esses olhares incidem para o mesmo ponto. E o que é que a gente constata com isso? Que o sentimento de pertencer, ele não depende de classe social, ele não depende de idade, ele não depende do grau de escolaridade, ele depende do sentir, do pertencer ao local, né?
ele depende da relação que as pessoas têm com o seu lugar de origem, né? E então, Genésio e Marciano vão representar a ligação desses dois pontos. Dessa forma, o sentimento de pertencer está interligado, está intimamente relacionado aos espaços marcadores de referência, ainda que muitos deles perdurem apenas nas lembranças. Eu espero que vocês possam ter ampliado aí esse olhar, eu não sei se contribuiu ou não, mas são as minhas impressões de leituras e eu fiquei muito feliz em poder reler a obra com essa perspectiva do olhar memorialístico. Muito obrigada. Emocionado, professora, eu agradeço do fundo do sentimento pela leitura que a senhora realizou, transformando-a em palestra, que a me emocionou como leitor de Humor da Casa Grande, o autor também lê assim, e com certeza vai emocionar a muitos que se identificaram com esta obra. Muito obrigado. Quero aqui fazer um parênteses para ressaltar que a professora Silvana Pantoja é autora, entre outros, de um extraordinário livro de título Literatura e Memória entre os Labirintos da Cidade, Representações na Poética de Ferreira Goulart e H. Dobal, editado em 2015. Muito obrigado, professora, pela feliz e emocionante leitura que a senhora faz de O Morro da Casa Grande. O meu Eu que mais agradeço. sincero agradecimento. Boa noite. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite. Muito obrigado.